Você já ouviu falar em Price Action e achou que era algo avançado, somente para traders profissionais? Pois vou lhe provar em poucos minutos que você consegue entender a essência dessa técnica. Sem enrolação, sem frescura, esse é o jeito mais direto de ler o mercado financeiro. E olha, sem exagero, mais cedo ou mais tarde, qualquer trader profissional vai se deparar com o Price Action, porque é ele que realmente mostra o que está acontecendo num gráfico. Price Action literalmente significa ação do preço, é observar o gráfico puro, sem nenhum indicador. Você não precisa de indicadores coloridos lhe dizendo a direção que o preço está indo, para onde está indo, a hora que ele parou. É simplesmente olhar o gráfico purista. Vamos fazer uma comparação com uma partida de futebol para você entender um pouco melhor o que é o Price Action. Imagine que o time A está ganhando de 2-0 do time B. Você está vendo o placar eletrônico 2-0. Olhar o placar eletrônico significa olhar o indicador. Você sabe, o time A está ganhando. Mas agora, se você não está assistindo à partida de futebol, eu lhe pergunto, mas como que o time A está ganhando? Ele está ganhando porque ele está jogando melhor ou porque o time B está jogando pior? Aí que entra o Price Action. Imagine que os jogadores são o price, o preço, a ação do preço. Ali você vai entender se o time A está jogando melhor ou pior. Se o preço está se movimentando mais ou se movimentando menos. Você vai ver, olhando a partida de futebol, quem está mais veloz, quem realmente está ganhando esse jogo. Price Action é assistir uma partida de futebol e entender quem está melhor em campo. E para construir uma estrutura de Price Action, a gente precisa de apenas 3 elementos, que é o candlestick, que é suporte e resistência, e a tendência. Se nós soubermos esses 3 elementos aqui, pronto. Você consegue ler e entender o Price Action. Eu vou lhe mostrar no meu computador aqui o que é o candle, o que é suporte e resistência e o que é a tendência e como você vai identificar isso. Pega o seu café e bora para a tela do meu computador. Vamos lá, já na tela do meu computador, vamos começar entendendo como é que funciona um candlestick. Para você entender, um candlestick é composto por 2 itens, um corpo, que vai ser esse corpo colorido aqui, e pavio. Está em inglês aqui, mas não se preocupa que estou traduzindo corpo e pavio. Olhando para um candle de alta, que é representado pela cor verde, dependendo da plataforma, eles representam pela cor verde ou branco. Um candle de baixa é representado pelas cores vermelhas ou pretas. Dito isso, o que é um candle de alta? Um candle de alta ele teve um preço de abertura, que foi aqui nessa região. Ele existiu uma mínima, existiu uma máxima, e teve o preço de fechamento nesse ponto. Então ele abriu baixo e fechou alto, se tornando um candle de alta. Já o candle de baixo é o oposto disso. Ele vai ter um preço de abertura, ele vai fazer uma máxima, ele vai fazer uma mínima e ele vai ter um preço de fechamento, que vai ser abaixo do ponto de abertura. Por isso que ele se torna um candle de baixa. Claro que isso é uma representação, pois existem vários desenhos de candlestick, mas a sistemática é a mesma. É um preço de abertura, uma mínima, uma máxima e um fechamento. Vai acontecer de ter candlestick que não vai existir cor, que vai ser representado assim, justamente pelo um pavio. É só o pavio e o preço. Significa o quê? Que o preço teve uma máxima, teve uma mínima, porém o ponto de abertura e fechamento foram no mesmo nível de preço, então ele vai ser representado por um pavio. Ou pode existir um candlestick que só é um corpo, pode ser assim, ó, aonde não vai existir o pavio aqui, vai existir só o corpo, porque o preço abriu aqui embaixo, não teve uma mínima e fechou aqui em cima. Existem essas situações também. Falando bem rapidinho de suporte e resistência aqui, depois vamos ver em um gráfico real, mas o que é um suporte e uma resistência? Imagine que temos 2 linhas e o preço ele fica contido dentro dessas 2 linhas. Aonde o preço está aqui em cima, daí ele vem aqui para baixo
daí ele volta para cima, bate aqui em cima, não quer romper aqui em cima, vem e volta aqui para baixo. Então a resistência vai ser aqui em cima, vou botar um R de resistência aqui, e embaixo vai ser botar um S de suporte. Resistência é onde o preço não quer romper para cima e suporte é onde o preço não quer romper para baixo. Vamos olhar em um gráfico real agora os candlesticks e suporte e resistência. Ok, agora eu estou num gráfico real, eu estou no gráfico do mini índice, que é o nosso índice brasileiro, o Ibovespa. Eu estou num gráfico de 5 minutos. O que significa isso? Que cada candlestick leva 5 minutos para ser formado. Então vamos pegar aqui um exemplo de um candle de baixa, vamos pegar isso aqui, significa o quê? Que o preço pegou, abriu nesse ponto, deixa eu mudar a cor aqui, o preço abriu nesse ponto, teve essa máxima aqui, tá vendo essa sombrinha pequenininha, o preço desceu até aqui embaixo, teve uma mínima, e o preço fechou aqui. Então isso aqui se tornou um candle de baixa. E da mesma coisa de uma alta, vamos pegar uma alta aqui, ó, candle de alta, teve abertura, mínima, máxima e fechamento. E agora a gente consegue botar lado a lado os candles e a gente começa a ver que existe briga entre os dois lados. Por exemplo, compradores tentaram levar o preço, logo vendedores vieram e bateram esse preço. Então existe uma briga entre compradores e vendedores aqui e assim se reflete no gráfico todo. Isso nos começa a contar histórias do que está acontecendo. É essa briga que é o price action. A gente consegue identificar essa briga. Antes de eu continuar, deixa eu mostrar um exemplo aqui daquele candle que não tem corpo. É justamente esse candle aqui, ó. Você está vendo que teve uma máxima, teve uma mínima e o preço de abertura e fechamento ele foi justamente nesse mesmo ponto. Beleza, vamos tentar achar o suporte e resistência agora para a gente entender um pouco e tentar organizar esse caos aqui dessa briga. Eu vou diminuir um pouco o gráfico aqui. Claramente, só botando o olho, a gente já consegue entender, olhando só para essa região aqui, vamos esquecer esse ponto aqui. Olhando só para essa região aqui, a gente consegue entender que o preço não quis romper nessa região para cima e não quis romper nessa região para baixo. Então eu posso traçar mais ou menos no olho aqui uma resistência. E eu posso traçar aqui embaixo um suporte. Então você vê que o preço está contido aqui dentro. Aqui é onde se tornou uma resistência e aqui se tornou um suporte. Se romper para cima ou romper para baixo, a gente pode dizer que se iniciou uma tendência. E o mercado ele tem apenas 3 direções. Quais são essas 3 direções aí? Uma tendência de alta, uma tendência de baixa, eu sei que está faltando acento ali, não me julguem por isso, e eu tenho uma lateralidade. O preço vai se movimentar apenas nessas 3 direções, tendência de alta, tendência de baixa e uma lateralidade. O que nós estamos vendo aqui é uma lateralidade. Isso aqui, o preço está contido aqui dentro, então eu já sei o ciclo de mercado que ele está, em uma lateralidade. Quando o preço romper aqui para cima, ou romper aqui para baixo, eu sei que vai se iniciar uma tendência de alta ou de baixa. E é justamente o que acontece logo após aqui, ó. Deixa eu mostrar até aqui para vocês entenderem. Vamos fazer uma leitura crua de price action. O que nós temos de informações aqui? A gente identificou a resistência, a gente identificou o suporte e nós percebemos que existia uma briga entre compradores e vendedores aqui dentro. Nenhum lado estava ganhando. Imagine um jogo de futebol, onde tem o time A e o time B e os dois estão brigando aqui e ninguém está fazendo gol aqui dentro. Porém, vai chegar um ponto que compradores terão mais força que os vendedores e começam a ter deslocamento de preço, aonde nos mostra velocidade, nos mostra urgência. Você consegue perceber que só tem compradores aqui, um candle de alta, outro candle de alta, mais alto que o outro, mais alto que o outro, mais alto, assim deslocando o preço. E agora a gente tem uma tendência de alta. E eu lhe pergunto, precisa de algum indicador
para você ler e entender que esse mercado está numa tendência de alta? Não precisa. É apenas ver sobreposição de barras, compradoras ou vendedoras, quem está ganhando esse jogo. Agora, o time A, que vamos dizer que são os compradores, está ganhando esse jogo aqui. Você não tem nenhuma dúvida, é fácil de ver, mas agora a situação vai mudar um pouco. O que vai acontecer? Vai chegar um ponto aqui em cima que vai aparecer vendedores. Viu que depois de todas essas barras aqui, apareceu o primeiro vendedor. Apareceu o vendedor aqui. Apareceu outro. Opa, comprador tentou aparecer. Pensa que está num jogo, mas quem que está ganhando esse jogo ainda? Pô, olha a quantidade de compradores que apareceram. Olha a quantidade de vendedores que apareceram. Compradores estão ganhando esse jogo, por mais que apareceu vendedores aqui. Só que, ao longo do tempo, a gente vai perceber que vendedores aparecem com mais força, equilibrando esse jogo de novo. Se iniciou agora novamente uma tendência de baixa, aonde só apareceu vendedores, e vendedores estão ganhando esse jogo novamente. E olha só, o preço vem vindo, vem vindo, vem vindo. Olha o tamanho dessa tendência de baixa que deu aqui. Achávamos que isso aqui era uma tendência forte compradora, mas logo a gente percebeu que os vendedores vieram com muito mais força, batendo os compradores. De novo eu pergunto, para você entender essa lógica dessa baixa, que foi muito mais forte do que essa alta, você precisa de algum indicador para lhe dizer isso? Você não precisa. Você está vendo a olho nu e puro no gráfico que vendedores ganharam essa partida aqui, esse segundo tempo, melhor dizendo, e foram muito mais fortes que os compradores. Logo, o preço chegou aqui novamente, achou um ponto de equilíbrio e começaram a brigar de novo entre compradores e vendedores. E novamente a gente tem um suporte, a gente tem uma resistência, o preço está aqui dentro contido e novamente vai se iniciar esse ciclo. Logo vai ser rompido aqui para cima ou vai ser rompido aqui para baixo e vai se iniciar uma nova briga, uma nova tendência de alta ou uma tendência de baixa. Isso é price action puro, na melhor essência purista. Claro que não estou falando da parte técnica, aonde comprar, aonde vender. Claro que existe toda uma análise de como entrar, operações, setups, todo um arsenal. Mas a ideia de hoje é você entender o que é um candlestick, que existe tendência de alta, existe tendência de baixa, aonde encontrar suporte, aonde encontrar resistência e entender a briga entre os dois. Como você viu, você não precisa de 1000 indicadores para lhe dizer o que o preço está fazendo. E o legal do price action é que você usa a mesma metodologia em qualquer ativo que você imaginar. Aonde tem um gráfico, vai existir uma tendência, vai existir uma lateralidade, vai existir todos esses elementos que você acabou de ver. Não importa se é no mini índice no Brasil, se é em dólar, se é em trigo, se é em soja, se é em petróleo, se é ouro, se é prata, se é Bitcoin, a essência e a leitura são exatamente a mesma. Price action é isso, é a pureza, é entender o movimento do preço, é entender suporte e resistência, entender aonde que está a tendência, entender quem está ganhando, quem está perdendo, e saber tirar uma vantagem estatística em cima disso para você começar a realizar lucros no mercado financeiro. Se você quiser que eu me aprofunde mais nesses assuntos de price action, quer que eu traga conteúdos mais técnicos, deixa aqui nos comentários para eu saber e eu posso produzir conteúdos mais direcionados à técnica do price action. Espero que você tenha gostado, entendido e compreendido o que é o price action. E lhe vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!